iniciais, eu diria que a partir da chegada de Paulo Guedes ao Ministério da Fazenda, o Ministério hoje, o Ministério da Economia, que agrega todos os ministérios da área econômica, o projeto do Brasil se resume ao que eu chamo de um liberalismo primário, com a ideia que é caricatural, mas é verdade, é assim, né? É basicamente o seguinte: a única coisa que o governo tem que fazer é reduzir a atuação do Estado ao máximo possível. E, portanto, como é que se faz isso? Equilibra as contas públicas a qualquer preço. O resto, tudo mais é irrelevante, porque isso garantirá a confiança e a recuperação dos investimentos privados, e fala sempre uma ideia de investimentos externos. Quando o Brasil hoje, a questão do investimento, você não depende de investimentos privados estrangeiros. O Brasil não tem déficit, praticamente não tem déficit em conta corrente, tem um extraordinário superávit comercial, tem 25% do PIB em reservas internacionais, uma situação que muda completamente a fragilidade e a questão de sustentabilidade da dívida, que nós falaremos depois em seguida, mas você tem um discurso hoje, que é um discurso: olha, é preciso reduzir de qualquer forma o crescimento da dívida pública, não se pode emitir moeda, contra toda a evidência dos últimos anos, desde a crise de 2008 e agora da crise do Covid, da pandemia, do que fizeram os bancos centrais em todos os países na Europa, nos Estados Unidos, todos os países desenvolvidos, e, sobretudo, e que isso não tem nenhum impacto inflacionário nas circunstâncias em que nós estamos, mas a ideia continua a ser: resista e contenha o aumento dos gastos do Estado a qualquer preço. Isso, sem dúvida nenhuma, a razão para essas restrições para um país que emite a sua própria moeda fiduciária. Essas restrições são restrições administrativas, são restrições políticas, não são derivadas, como pretendem os economistas, de uma realidade descoberta e que está sendo revelada pelos economistas. Essas são restrições políticas, portanto, não podem ser separadas. Por que essas restrições políticas existem e foram institucionalizadas em quase todos os países do mundo? Porque o Estado sempre teve uma certa tentação de gastos perdulários, gastos improdutivos, seja no passado dos grandes de soberanos, com gastos tanto em luxo, conspícuos e guerras, financiamento de guerras irrelevantes e imperialistas, ou em épocas mais recentes, o Estado usando essa faculdade para fazer políticas populistas a busca de apoio para o seu governo e não do bem público, não para aumentar o bem-estar de todos e a produtividade da economia, mas simplesmente para favorecer a sua linha de governo e seus apoiadores, a sua constituency. Quer dizer, os seus interesses corporativos, os interesses corporativistas que os apoiam. Portanto, é necessário, de certa forma, ter restrições ao Estado. Mas é preciso entender que essas restrições são restrições administrativas e políticas. E qual é a razão dessa restrição? Essa restrição é evitar que o Estado gaste mal, mas não impedir que o Estado gaste bem e possa gastar quando é absolutamente necessário gastar. Para terminar, como veio a crise do Covid, diante de um país estagnado, nós tivemos uma sobreposição da estagnação que já estávamos, de uma gravíssima crise, que é a obrigatoriedade de parar a economia para evitar o avanço da pandemia. Foi feito com mais ou menos sucesso, mais ou menos rigor, em diferentes países. Isso levou a uma brusca parada da economia real, muito diferente das crises anteriores, como a de 2008, por exemplo, nos países avançados, que começou com uma crise financeira. Essa foi uma crise que começou no setor real, uma parada brusca do setor real, que poderia vir a se transformar numa crise financeira, se não houvesse uma ação emergencial. Então, exigiu uma ação emergencial para, evitar os gravíssimos custos sociais do desemprego, da paralisia do setor real e da sobreposição de uma crise financeira a essa parada da economia real.
Nós estamos agora, nos últimos meses, dos últimos 4 meses, com a recuperação da economia, porque a atividade, o chamado lockout, o confinamento obrigatório, ou semi-obrigatório, como foi feito no Brasil, começou a ser relaxado, a economia real começou a voltar. E começou a voltar, sobretudo, com a demanda da PEC de emergencial, que deu R$ 600 para grande parte da população. E isso foi um impacto, uma política anticíclica muito extraordinária, que foi feita por cima das restrições políticos-administrativas que impediam, que exigiam o equilíbrio das contas públicas e que permitiram uma volta da economia. Mas é uma volta conjuntural, circunstancial. Nós, muito provavelmente, ainda que continuemos nesse caminho, vamos voltar à estagnação de onde estávamos. Precisamos de um projeto. Eu encerro aqui essa primeira